Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, vinda na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. Meu coração, ele está nas nuvens, né? É maravilhoso. É um vídeo que vale a pena ver de novo todos os dias, né? Vale a pena a gente ver várias e várias vezes até aquilo impregnar mais lá no fundo da nossa alma, para a gente poder realmente viver isso, sabe? Isso se tornar vida em nós, que é muito maravilhoso, né? E meditando tudo o que já foi tão explicado, né? Com tanta unção, vejo assim que é o que Jesus quer de nós mesmos, né? Que nós sejamos outros Cristo na terra, imitando, sendo cópias dele, imitando a vida dele, né? Então é ele mesmo que vai fazer isso em nós. Nós vamos ser essas roupas que ele veste e nós vamos assistir ele atuando e agradecer e se maravilhar de tanta graça, né? Dizer, tá perfeito, Senhor, tudo para a tua glória, tudo para a glória do Pai. A vida de Jesus foi assim, né? Toda para a glória de Deus. Tudo ele reparou, né? Ele sofreu desde o início, ali no ventre materno, ali ele com o domínio da razão, ele já estava reparando por cada um de nós e pensando sempre, né, em todos, né? Ele nunca teve não é um olhar assim que tem uma preferência, é um olhar que olha assim para todos, por todos, que pede ao Pai por todos, tanto por aqueles que iam corresponder, por aqueles que não. Então, é maravilhoso essa graça infinita de Jesus, sabe? Essa beleza tão grande. O que Deus fez, a forma que Ele fez é perfeita, né? É perfeito. Eu ouvindo tudo, meditando, tudo, o nosso chamado, que é morrer para nós mesmos, né? Para nossa vontade, para que Jesus possa fazer morada em nós e nos assumir mesmo. Ele, né? Ele vinha até nós e nascer também como espiritualmente, como ele fez, tudo que ele fez operou em Nossa Senhora, no seio de Maria e em toda a vida dele. Ele quer formar de novo isso em nós, em espírito, na nossa alma. E para isso nós precisamos, como Nossa Senhora, né? Ser o lugar, a morada em que Deus pode reinar sem nenhum obstáculo, sem nenhuma imposição nossa, nenhum empecilho nosso. Então, para isso, não pode haver nossas opiniões, não pode haver nossos bloqueios, reservas, nada, 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 nada. E ouvindo tudo isso, principalmente no final do vídeo, sobre o verdadeiro propósito da cruz, tudo que Jesus fez, meu coração ficou tão inundado que, né, quando foi falado que a nossa vida é assim também, que é fazer o mesmo, é amar o Pai assim também. Aí eu, olhando para a imagem de Jesus que eu tenho no quarto, eu olhei para Jesus e disse a minha verdade, né? Eu falei, Jesus, eu não sou capaz de amar desse jeito, amar o Pai desse jeito, Senhor, eu não sou capaz. E aí me veio no coração ele falando, lembra da oferta da viúva lá? Eu falei, da moedinha. A única coisa que ela tinha, ela deu. Era só uma moeda. Eu falei, Senhor, comparando a tantos tesouros que outros tinham, né? Ela só tinha aquilo para dar. Aí falou assim, mas era o que eu queria, porque ela deu tudo dela. Ela deu tudo que ela tinha. Então,
A gente tem que dar tudo que a gente tem, não é procurar ter, achar que tem que ter algum mérito para poder oferecer, achar que tem que ser igual a alguém para poder oferecer aquilo. Não. A gente tem que dar a nossa verdade, aquilo que nós somos, ou seja, o nosso nada mesmo, o nosso nada, entendeu? Então, essa é a nossa oferta, né, da nossa vontade, daquilo que nós somos, da nossa verdade, da nossa pequenez. Aí eu falei, Senhor, dá um trecho do livro do céu para confirmar. Aí no vídeo, lá tem vários trechos que a Aline colocou, que são as confirmações que o Senhor deu. Aí eu falei, Senhor, entre essas confirmações aqui, eu fui só correndo assim, passando o olho, falei assim, me mostra que qual que vai confirmar isso. Aí ele me deu uma das que foi colocada lá, que confirma sobre esse mesmo, de se colocar sempre como o menor, o último. Não importar com a pequenez nossa. Olha só, vou pôr só um pedaço do trecho aqui, mas nossa, é um trecho lindo, lindo mesmo. Muito lindo. Ai, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me libertou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade à minha alma. Abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas sobre vossos olhos maternais. Esse dia foi da da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, foi a primeira vez que eu tive contato com esse livro, porque desde que eu estou na Divina Vontade, eu só tenho lido o livro do céu, porque eu tenho um monte de coisa que eu faço durante o dia, né? Aí o tempo que está me sobrando, eu estou dedicando ao livro do céu. Mas agora que tem a escola, então eu comecei a me fazer um esforço para poder ler também, junto com a Aline nos vídeos. E ontem foi o dia que eu estava lendo no livro do céu, que era o dia 12, acho que é de 1910, de setembro. Aí, Luísa, esse dia, ela entrega toda a sua alma a Jesus. E por incrível que pareça, eu senti aquilo para mim. Tudo aquilo que Luísa estava passando, entregando a Jesus a alma dela, eu senti toda aquela entrega. Tanto que aquelas palavras que ela falou, eu coloquei no meu diário, como se fosse minha, que eu vivo junto com Luísa, tudo que ela está vivendo, eu vivi junto com ela, até a entrega do coração, o casamento místico, tudo eu tenho feito com Luísa. E ontem eu fui e fiz junto com ela, né, a entrega da minha alma e tudo. Eu senti realmente que Jesus estava tomando posse de mim. Eu ficava impressionada porque às vezes a Aline falava que ela não tinha pensamento nenhum, não tinha assim, era vazio o pensamento dela. E eu ficava assim, ai Jesus, o meu sonho é isso. Tem muitos anos que eu peço, Jesus, eu não aguento mais tanto pensamento na minha cabeça, tantos pensamentos vãos, tanta coisa que eu tenho na cabeça. Aí, quando foi ontem, assim, eu senti totalmente esvaziada. E foi a coisa mais interessante que a gente não programa nada. Eu mesmo de manhã cedo eu tenho as minhas orações, acordo de manhã, faço as orações e quando vou rezar com Lígia, eu já deixo programado que eu primeiro faço minhas orações, depois eu vou arrumar a casa e tal, né? Tudo muito programadinho. Aí quando foi hoje, meio cedo mesmo, foi, acordei, como eu fiz minhas orações. Aí Lígia falou assim, ó, Denise, eu não vou. Eu chego, tô atrasada aqui, e nós vamos poder só rezar 7 horas. Não tem problema não, Lígia, eu vou continuo, vou rezar com a Aline lá no ao vivo e tal. Então, assim, sabe, você não tem programação nenhuma. Aí você faz uma coisa conforme Jesus vai falando, você vai fazendo uma coisa, ele vai fazendo outra, ele vai providenciando uma, vai providenciando outra. É uma coisa mais interessante. Até o almoço hoje, Jesus me inspirou uma coisa que parecia que ele que estava com vontade de comer. Eu achei tão interessante isso. É maravilhoso. Aí o que eu estava falando sobre a vida íntima, né? E por enquanto eu estava falando sobre o livro do céu.
Aí, quando foi, a Aline começou, falou assim: a partir de hoje a sua vida vai ser diferente. Eu, hã? O que, Aline? Ela, a partir de hoje a sua vida vai ser diferente. A sua alma, você esqueça o passado, a partir de agora a sua alma está vivendo junto com Jesus. E eu, não, gente, não acredito numa coisa dessa. No mesmo dia, na mesma hora, tudo assim junto. Então, eu senti assim como Jesus tem um cuidado especial por nós. Porque aquele dia ele escolheu, ontem ele escolheu realmente o dia que ele ia tomar posse da minha vontade totalmente, totalmente mesmo, gente. Hoje eu já sou outra mulher, não sou mais aquela Denise de ontem. Então, Jesus realmente está vivendo. Hoje eu partilhei tudo com ele, a gente foi reparando tudo, fiquei impressionada, todas as coisas. Eu queria fazer as coisas das melhores maneiras possíveis, mais caprichoso, mais, é muito estranho, é muito interessante. Não é eu, sinto que é eu mesmo que estou mais aqui. Então, Jesus vai compartilhando comigo a vida dele, né, a intimidade que ele tinha quando ele ficou nenenzinho no ventre de Maria. Aí ele vai falando sobre o leite, por que ele tomava o leite. Nossa, é muito legal. Então, é isso que a gente deve mesmo se entregar totalmente à vontade de Jesus e ficar com ele ali 24 horas e compartilhar tudo com ele, né? E deixar mesmo nossa mente vazia, totalmente vazia, minha cabeça assim é totalmente vazia. E ele vai me colocando tudo que vai acontecendo durante o dia e eu vou recebendo tudo com a maior naturalidade possível. E então é isso, gente. Bom dia, Fiat. Esse livro que a Aline fala nesse vídeo é de uma profundidade tão grande, ele é tão maravilhoso, porque, primeiro, partindo do pressuposto que todos nós aqui acreditamos que Jesus é vivo, porque ele morreu, né, na cruz e ele ressuscitou no terceiro dia. Então, ele é vivo, nós estamos vivendo esse tempo pascal, né? Que termina agora na outra semana depois da ascensão, vem Pentecostes, que é o Espírito Santo. Mas até lá nós estamos vivendo esse tempo, né? Recordando esse tempo em que Jesus nos lembra que ele é vivo. Então a gente tem que primeiro fazer esse grande esforço para acreditar realmente, porque acreditar só com o ouvido que ouviu não adianta nada. Temos que acreditar como se fosse não, que é uma verdade. Então, como verdade, nós temos que saber que ele está aqui. Ele está aqui agora. Eu estou aqui falando, gravando esse áudio, ele está aqui comigo, né? Gravando, ouvindo, ele está aqui, me olhando, me escutando, vendo o que eu estou fazendo. Então, desde o momento que a gente começa a ter essa convicção, essa certeza de que ele está vivo, a gente começa a viver uma vida que não é mais a nossa vida, porque também nós colocamos à disposição dele a nossa vontade, né? Aliás, a gente pede nas orações da divina vontade que amarre a nossa vontade para que viva só a vontade dele, que é a divina vontade. E ele, quando veio, o que nós conhecemos da história de Jesus até então era a Bíblia. E na Bíblia a gente conhecia um Jesus humanado, um homem que teve uma história, né? Que teve uma vida, que acontecimentos, né? Ele fez milagres, ele viajou de uma cidade para outra a pé, né? Naquele tempo. Ele ia de uma cidade na outra, ele foi ao templo. E assim, lá na Bíblia a gente conhece o que Jesus fez, mas o que ele fez exteriormente, né? A gente imagina o que ele sentia interiormente, mas a gente não sabia. Agora, com esse livro da Maria Cecília Bage, a abadesa, que a Aline lê, que é maravilhoso, ele vai contar para ela e para nós o que ele passou na sua intimidade, no seu interior. Porque a gente é assim, né? A gente tem uma vida exterior onde todo mundo nos vê e temos uma vida interior em que
ou ninguém ou raríssimas pessoas conseguem nos ver, né? Como que é nosso interior. Às vezes nós estamos parecendo que está tudo bem por fora, por dentro, só Deus sabe, né? É o que acontece muitas vezes com suicidas. Aqui mesmo, perto da minha casa, há pouco tempo, suicidaram-se dois irmãos, com intervalo de 7 meses, um do outro. O primeiro foi um susto grandíssimo. A família, uma família assim, de uma condição financeira muito boa, né? Não passava falta de nada, quer dizer que não foi por desespero, né? Financeiro, nada. Ele, ele, eles estudaram no exterior, eles tinham tudo. E assim, ficou assim meio incompreendido. Daí 7 meses, o irmão, que parecia bem, estava em tratamento, porque todos tiveram depressão depois da morte do irmão. E aí, em tratamento, medicado, o pai é médico, então, tranquilo, né? E aí, de um dia para o outro, quer dizer, víamos a aparência, víamos o rapaz por fora, mas lá por dentro dele a gente não podia imaginar o que estava acontecendo. Pois é essa grandeza, desculpa o exemplo de ter sido tão baixo assim, sabe, de um exemplo tão triste, para falar de uma coisa tão magnífica, né? Mas assim, é para dar entendimento, porque o que a Maria Cecília, essa abadesa Maria Cecília Bage veio nos contar? Ela veio nos contar esse interior de Jesus, o que ele sentia lá por dentro, o que ninguém via, só ele e a mãe, né? Porque a mãe, quando ele se encarnou nela, ele e ela, porque ele foi obra do Espírito Santo, essa encarnação, ele, ela e o Espírito Santo se tornaram uma só coisa, né? Uma só essência. Então, ali, tudo o que um sabe, o outro sabe. A gente pode perceber isso, às vezes, assim, por cima, né? Quando tem os gêmeos, principalmente univitelinos, né? Foram ali gerados juntos, numa mesma placenta, né? Eles conviveram já desde a da fertilização, né? Da fecundação, aliás, desculpa, conviveram juntos. Então, é impressionante quando você convive com gêmeos assim, porque você vê que eles têm pensamentos quase que idênticos, né? Tudo deles é igual. Eu conheci umas gêmeas univitelinas na faculdade e que uma era da minha sala, a outra era casada e tinha filhos. E essa que era da minha sala não casou porque ela contou pra gente, confessou pra gente que ela era apaixonada com o marido da irmã. As duas gostavam de uma mesma pessoa, porque a tendência é eles terem o mesmo gosto. Então ela abriu mão do amor para deixar a irmã ser feliz. E tinha as filhas da irmã como se fossem filhas dela. Então cuidava, gostava, amava. Ela, assim, o jeito dela ela era feliz. Mas, assim, é só para explicar como que era Jesus com Maria. Era muito mais do que isso, é claro. Então, Jesus vem nos explicando, através destes escritos, como que ele viveu. Tudo em reparação. Desde o primeiro momento da encarnação, Jesus veio para reparar. Ele veio para nos libertar, o que nós fazemos mal, ele veio para fazer bem por nós. E hoje, o que a gente faz na Divina Vontade? A gente dá para ele a nossa vida, nosso corpo, a nossa fala, as nossas mãos, os nossos pés, para que ele continue esta obra magnífica de fazer com que seja reparado o mal que está acontecendo no mundo, o que aconteceu do primeiro homem até o último que ainda existirá, porque é assim que vive na divina vontade. A gente, quando chega a alcançar a divina vontade, a gente não vive mais, não consegue mais viver eu não existo mais, eu estou aqui porque eu faço parte dessa história. Mas, na verdade, tudo o que acontece dentro de mim tem que ser como acontecia com Jesus, é reparação, reparação e amor. Então a gente não consegue mais rezar, eu preciso disso. Não.
A humanidade precisa disto, Senhor, né? Olhar e veja como que estão os teus filhos. Eu vou passar por isso hoje, estou sentindo uma dor, ou estou passando por alguma adversidade hoje, eu vou passar com alegria e eu vou oferecer isso para que essas pessoas alcancem o entendimento, né? Alcance a fé, o dom da fé, sabe? A gente já não vamos viver para nós, no egoísmo nosso, nossa família fechadinha ali, não. Vamos viver já num horizonte muito mais aberto, porque o mundo torna-se a nossa casa, não é mais só a nossa casa. Nós não nos preocupamos mais só com o que acontece dentro do nosso lar, que sim, não deixamos de preocupar, mas vai muito além dessas fronteiras. Então, o que eu queria deixar aqui hoje nessa partilha era isso, que Jesus é vivo e está aqui, está conosco, vivendo conosco, falando conosco, ele está agindo dentro de nós. Se a gente acredita nisso, com certeza acredita nisso mesmo, a gente dá a ele a nossa vontade, porque viver com a nossa vontade é muito pouco, é muito baixo, é nada. Nós precisamos de algo maior. E o que que tem de maior é a vontade dele. Então, aí, vivendo na vontade dele, a gente consegue estar como ele, a exemplo dele, em vida em reparação, e reparar por todos. E nos entregamos e fazemos com que o mundo possa ser um lugar melhor para se viver, para nós e nossos filhos, né? Para nossa posteridade, para os que já foram, que se encontrem em luz, e para que o que eu mais peço a Deus é que o inferno seja fechado, que os filhos dele, que ele tanto ama, todos, mesmo os mais errados, os que estão com pecados mais horrorosos, são amados e que eles consigam, pelo poder do sangue dele, pelo poder das orações de reparação, do livro das 24 horas da paixão, dos 31 dias com Maria, dos giros da alma, da leitura do livro do céu, da reza do terço, da Santa Missa, que eles consigam enxergar a verdade, que é Jesus, e sair da mentira e do erro que Satanás os coloca, né? E assim que todos possamos um dia estar numa festa maravilhosa, todos na alegria perfeitíssima do céu. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Nessa meditação, quando no trecho falou sobre Jesus, quando fez a oração, que ele estava enclausurado e que ele pediu, né, pelas pessoas que tivessem que ficar presas por amor a ele. Ele pediu ao Pai graça para essas pessoas suportar, né, a clausura, a, a restrição da liberdade. E aí, assim, foi. Eu nunca tinha pensado nisso, que ele fez essa oração também serve para a nossa vida, não só, porque quando eu li a primeira vez, eu pensava assim numa prisão mesmo, nos encarcerados, na prisão, né? Pessoas que cometeram crimes. Mas aí, hoje, a gente pode aplicar na nossa vida, como a Aline falou, pessoas que estão enclausuradas, presas em sua liberdade de falar. Eu vivi isso. A Aline falou, como ela falou, tudo que eu estou falando é real, e é real mesmo, aconteceu isso comigo. Assim que eu comecei que eu me converti e tudo, eu fui muito criticada, eu não podia abrir a boca para falar de Deus na minha família, na minha casa. E assim, eu tenho certeza, absoluta certeza, que foi por causa dessa oração de Jesus que ele fez, pedindo pelos encarcerados, enclausurados, com restrição de liberdade, que eu alcancei a graça de conseguir perseverar, de não desistir, porque eu fui muito criticada no início pela minha família, falava que eu estava fanática, essas coisas que todo mundo já sabe, né? Que acontece muito.
nos grupos de amigos, eu não podia falar nada, eu não podia falar o nome de Deus. Um dia eu coloquei um salmo falando bom dia, e coloquei uma passagem da Bíblia num grupo, eu fui duramente criticada, a pessoa falou que eu tinha que fazer terapia, porque eu só falava da Bíblia, agora eu não falava mais de nada, eu só falava de Deus, e eu não falei praticamente nada, ela não sabia nada da minha vida, assim, era claro, assim, muito claro, a perseguição, muito clara, e aí eu não desisti, e a minha família também, irmãos, pessoas muito próximas, os pais, todo mundo falava que eu não podia falar de nada. Hoje eu já posso falar. Hoje eles querem falar sobre o assunto. Hoje eles puxam o assunto e eu continuo falando. Então é Deus mesmo agindo, mas com certeza foi uma graça de Deus. E outra coisa que Jesus nos deu, que a gente abre o coração para receber essa graça, é que nós todos hoje estamos enclausurados por causa da pandemia. Todos nós estamos com a liberdade restrita em um maior grau ou em um menor grau. Mas eu, por exemplo, já tenho 1 ano que eu estou em casa, trabalhando em casa, e totalmente em paz, totalmente tranquila, feliz, muito satisfeita. Inclusive, eu por mim, eu ficaria o resto da minha vida em casa, eu não sairia de casa mais. Porque eu sinto uma paz tão grande de ficar enclausurada, e eu não conseguiria isso se não fosse a graça de Deus. É essa graça que Jesus pedia ao Pai por nós. Então eu vejo ali Jesus pedindo por mim e eu recebo. Ele pediu por cada um, ele fala isso no livro Na Vida Íntima, que ele pedia por todos e em particular para cada alma. Tem um trecho que ele fala que ele rezou, ele fazia vigílias pelas almas em particular, ele pensava em você, com seu nome, sua vida, ele rezou por você, exclusivamente por você. Então eu recebo todas as graças que ele pediu para mim, para o Pai, eu recebo todas. Abro meu coração para receber todas. Não é uma ingratidão a gente não receber essas graças de Jesus, que ele rezou tanto pela gente. E aí outra coisa que eu pensei assim, ele alcançou para mim essa graça, eu recebi, hoje eu vivo aqui enclausurada, apoiada nessa graça divina. E hoje, como filha da divina vontade, eu imito a vida de Jesus. E como eu recebi essa graça, hoje eu peço essa graça para os meus irmãos. Hoje eu vivo a vida de Jesus. Ele vive aqui em mim, rezando em mim, repetindo essa oração, pedindo para os irmãos essa graça. É uma herança que vai passando, né, de geração em geração. Os atos que Jesus fez, ele vai depositando nas almas para a gente renovar, né, tudo que ele fez, agradecer, louvar, adorar tudo que ele fez. E tem um trecho que a Aline falou sobre por que Jesus que ele poderia ter redimido em uma palavra, que só uma respiração dele poderia ter operado a redenção da humanidade. Aí ele fala isso no livro do céu. Eu vou postar o trecho aqui, é um trecho, não é muito grande, sobre isso. Que ele falou, no livro do céu ele falou, em uma palavra ele poderia ter redimido a humanidade, Em nome do mas não Pai foi que essa a me minha criou, vontade. em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Bem, nesse vídeo, nesse trecho, né, nessa meditação da vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, a gente entende, né, faz com que a gente possa entender o tamanho do amor, né, que Jesus teve por cada um de nós, né? Que esse amor, ele foi tão grande desde a concepção, desde quando ele aceita
o plano da redenção, né? Desde quando ele simplesmente ele aceita fazer a vontade do Pai, né? Nascer no ventre da Virgem Maria, né? Se privar de todos os seus sentidos, né? Se despir da sua capacidade como Deus, né? Da sua divindade, né? Para poder ficar igual a nós, né? E se mortificar, né? Ter as mortificações dos seus membros, né? Dos seus sentidos, né? Isso é uma coisa que a gente demora um pouco para entender, né? Quando a gente vai meditando na vida íntima do nosso Senhor Jesus Cristo, quando a gente vê tudo que Jesus fez, né? E todo ato de Jesus tinha um para quê, não um porquê, né? Mas um para quê, né? E o para quê de Jesus, né? Foi para quê? Para que Jesus se mortificou? Para nos salvar, né? Para ensinar, deixar para nós, né, a salvação, né? Como ele fala nas 24 horas da paixão. Fala que quem contempla a cruz, quem contempla ele crucificado, é salvo, é o nosso sinal de salvação. É a cruz. Agora você imagina assim, o quanto que não deve ter sido difícil, né? Para Jesus, né? As mortificações que Jesus passou, né? Para nos salvar. Para que se fosse cumprida a redenção, né? Então, assim, é uma coisa que a gente fica impressionada com o amor de um Deus tão grande, né? E que desde os seus primeiros passos, né? Dos seus primeiros momentos que está ali no ventre da Virgem Maria, né? Que está sendo formado ali, que está passando pela mortificação, né? De ver os seus sentidos mortificados e ver tudo que a humanidade fazia ali e tudo que a humanidade faz hoje, né? E a gente, na divina vontade, a gente entende isso. E aí a gente passa a entender a necessidade que a gente tem desse Deus tão grande, né? A necessidade que a gente tem desse amor tão grande e de amar também Jesus, de retribuir a Jesus também esse amor. E esse entendimento, esse conhecimento da vida íntima faz com que a gente entenda até a nossa própria vida, né? Porque que alguns têm mortificações, né? A mortificação do sentido, tem pessoas que não sentem, tem pessoas que não veem, tem pessoas que não falam, né? E a gente meditando na vida íntima, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vê isso. Imagina o amor de um Deus tão grande, tão imenso dessa maneira, né, que fica numa estreiteza, né, que é gerado no ventre de Nossa Senhora, né, e que já tem um começo, né, um meio e um fim. O começo foi a geração, né, no ventre de Nossa Senhora. O segundo, o meio, foi quando ele faz toda a vontade do Pai, né? E o fim, que é a crucificação. E através desse fim, se torna para nós o nosso começo, né? A redenção, né, de Jesus, para nós se torna o nosso começo, né? A aceitação de Jesus de fazer a vontade do Pai para nos salvar, quando já havia vindo tantos outros antes de Jesus, e Jesus simplesmente fala: não, Pai, eu vou, né? Eu vou fazer, eu vou salvar essa humanidade, né? Eu vou entrar, vou encarnar, né? No ventre de Nossa Senhora, né? No ventre ele
Simplesmente, né, na Mística Cidade de Deus, deixa muita coisa detalhada sobre essa... Na Mística Cidade de Deus, não, gente, na vida íntima, né, fala sobre essa concepção, né, de que quando Nossa Senhora, ela recebe o verbo, né, dentro dela, né, desde a anunciação do anjo. E a gente vê assim, nossa, eu chorei bastante ouvindo esse vídeo, já assisti não sei quantas vezes, né? Porque é importante a gente saber o porquê, né, que Jesus tinha esse amor tão grande e por que a gente, na Divina Vontade, a gente tem esse amor imenso também. E a cruz se torna o nosso começo, né? O nosso começo para vivermos na Divina Vontade é ver Jesus crucificado, é entender a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, as mortificações que nós passamos, né? Isso é uma riqueza muito grande para a gente. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Fiat, fiat, fiat.